Estamos de volta a um Pode Pensar podcast, onde nós pensamos juntos, né? Novamente aqui junto com o irmão Ricardo, o irmão Maninho, e temos um episódio top, né? Novamente aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa experiência na Austrália, como que funcionam as coisas aqui, né? E nossa visão, né, de tudo aqui. É um país maravilhoso, mas também tem suas dificuldades. Então eu acho que é um episódio que, pra quem não é da Austrália, pode aprender muito, né, sobre esse país. Se você quiser viajar pra cá ou conhecer, né, eu acho que esse você vai aprender muito. E eu vou deixar eles se introduzir. Deixar pros mais velhos primeiro. E de novo. Você tá me cutucando, né? Você tá pressionando a parada, né? Tudo por causa daquele vídeo. De qual? Do Transformers. Do Transformers. Então, colar. Olá pessoal, a paz do Senhor pra vocês. Gostaria de agradecer pela sua audiência e os meus irmãos aqui, o irmão Ricardo, o irmão Rodrigo. E a gente hoje vai falar da Austrália, né? O nosso país onde nós moramos, onde Deus nos escolheu para poder estar. A gente vai comentar a respeito de algumas coisas, né? E dá o seu like, o seu joinha aí, sim ou não para nós. E vamos que vamos. Às vezes, né, vou conversar com a minha família no Brasil, eles falam, lá no fim do mundo. Mas parece, né? Não tem Todo só mundo água, acha, rodeado né? por água. Né? Todo mundo acha que a Austrália é um país do fim do mundo, né? Todo mundo acha. Mas vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse podcast possa trazer uma visão, possa fazer você pensar antes de vir para a Austrália. Queremos falar um pouco das nossas aventuras, como o povo fala, lá no fim do mundo. Nosso horário tá na frente, então quem tá no fim do mundo, né? Então, gente, a gente detalhou algumas coisas para poder a gente falar com vocês hoje, apresentar o nosso país, aonde nós moramos, nosso segundo país, né? Porque todos nós aqui somos cidadãos. Você já é cidadão, né? Sim. Sim, todos nós somos cidadãos e temos uma visão diferente por morar na Austrália, né? E somos brasileiros, temos duas visões, brasileiro e australiano. Mas vamos comentar a respeito de governo. Acho que a pessoa mais firme para poder falar sobre isso é o Rodrigo, né? Porque é o gringo no meio dos gringos. O Rod. O governo aqui é um pouquinho diferente do Brasil, né? Aqui é debaixo de uma monarquia, mas tem o seu próprio governo, que é autônomo, né? Ele trabalha sozinho. Mas a rainha ainda é o Que seria primeiro-ministro, né? Sim, aqui é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro acho que é igual o presidente, não? Mais ou menos. Ele tem o mesmo tipo de posição, mas o poder é diferente. Não é igual o presidente do Brasil. Ele não atua, ele não atua como um presidente, mas também não atua como um rei. Sim. Ele está intermediário ali. Sim. Ele ministra. Igual ministra, primeiro-ministro. Ele ministra a casa, que é o parlamento, né? O partido dele, né? Então ele tem que ministrar o país. Então ele é o ministro da rainha. Sim. Que é da Inglaterra. Sim. Entendi. Então eles fazem parte aqui é chamado Commonwealth, né? Que é um grupo de países que ainda está debaixo da monarquia. Canadá, por exemplo, é outro país, né? Engraçado, está ali pro lado nosso, né? Da América, né? Sim, sim. O Canadá. E ainda é governado pela rainha. Sim. Bem perto da gente. Mas ainda, né? O governo tem o seu próprio... autonomia. Sim. E o seu próprio dinheiro, né? Com o dólar australiano. Mas é engraçado que o dólar
ele vem com a efígie da rainha, né? Sim. Aham. Então ela ainda é, assim, ela profundamente está por trás do governo, né? Se caso a rainha vê que a Austrália está perdendo o controle, ela pode ordenar que o parlamento pode ser fechado, né? E eles têm o controle disso ainda. Então, assim, e também com a economia, ter um pouco de controle isso, a relação, né? Se a Inglaterra entrar em uma guerra, a Austrália tem que ir, que ela faz parte. Então é isso, né? E se a Austrália entrar em guerra, a Inglaterra não significa que ela tem que se envolver. Ela é que escolhe. Ela é monarquia. É porque a Austrália tá abaixo da Inglaterra, Sim. né? Tipo, em poder. Sim. A Inglaterra não tem... Ela é submissa, né? Ela é submissa, é. Sim. Então, tem isso, né? No governo. Mas aqui, é muito separado os poderes, né? Os estados têm muito poder, né? Não é igual no Brasil que assim, claro, os estados têm os seus poderes ainda, mas aqui os estados fazem muitas regras em cima do que eles quiserem. E o governo nacional tem que respeitar, né? Então, cada estado, você entrar... Por exemplo, eu não vejo isso no Brasil, né? Tipo, leis sobre trânsito, essas coisas, muda muito quando você entra para um estado e para outro, né? Leis de velocidade, como que você estaciona o carro, né? É muito diferente. Então, tem tudo isso, né? Tem o nacional e os estados têm sua própria, né? Seu próprio domínio, sua própria autoridade. Né? É engraçado porque quando a gente passa daqui do estado de Queensland para o estado de New South Wales, você já prestou atenção que até o estacionar do carro é diferente Sim, é de ré. do nosso estado. Tem certos parques lá que você tem que estacionar de ré. É. E aqui a gente já chega de frente, né? Sim. Então, pra você ver, né? Até nisso, assim, cada estado tem sua própria regra. Né? Sobre carro, tem certos estados que requerem que o seu carro tenha, né, um critério, outros estados não têm esse critério. Então, tipo, muda muito, né? No Brasil já você não vê muito isso. Eu acho que o pior estado é New South Wales, né? Assim, em questão de morar, de reclamação. O povo fala que é Queensland, que eles chamam aqui de Nanny State, né? Que é um país de, tipo, de berço, né? Que eles falam que Mas, engraçado, mas aqui todo mundo vem pra cá. Então, todo mundo quer morar em Queensland. É porque é mais rico aqui, né? Então não tem como ser pior. Não, eu tô falando de lei, né? Em certas formas. Sim. Assim, mais rígido. Austrália. Ah, tá. Queensland. Queensland é o mais rígido? Sim. Mas eu acredito que é o melhor pra se morar. Não, eu acho que... E uma pergunta, a Drive License também, a carteira de carro, aqui tem uma e outros estados tem outra? Em Queensland é diferente de New South Wales, Victoria, por Eu exemplo? acho que isso é nacional, né não? Não, eu acho que é diferente. A carteira. Então, mas acho que a carteira você pode usar ela em qualquer lugar sim. do país, Sim, porque é mas eu nacional. acho que quando ela é feita em Queensland é diferente de New South Wales. Sim, mas não é diferente de só ser aparência. nacionalidade, só de cor, de estado, Sim. algumas cobranças a mais. Eu não lembro muito direito, mas eu acho que é quase a mesma coisa. Mas assim, é mais sobre leis, né? O seu estado que se vira com suas próprias problemas. normas, né? Mas aí tem a divisão ainda, né? Você não vê o estado falando o que o nacional tem que fazer, mas o nacional pode impor certas leis no estado. Porém, porque é lei, né? Porque o nacional ele está sobre o estado, mas o estado não está sobre o nacional. Sim. É o diferente do que a gente vê no Brasil, né? Que o estado
quer sempre estar acima do nacional, Sim. né? E é muito complicado. Mas eu acho que isso aí é muito sobre o fato que, tipo, o nacional quer impor uma lei e o Estado fala, não vamos fazer. Aqui no Rio não tem escolha, né? Mas, claro, você tenta ter paz, né, entre os estados e o nacional. Entre os poderes. Então você tenta fazer um jeito que... Porque senão eles vão tentar... É uma luta, né? Você não quer ter isso. Mas é muito igual a América. A América tem tipo esse estilo, né? Que os estados é muito autônomo, né? O estado de Texas pode ser o seu próprio país já. Porque é tão... Eles Autônomo trabalham que- diferente lá, mas lá é bem diferente. Tipo, um estado completamente diferente de outro. Mas eu acho que o Estado não pode. Acho que dependendo as leis do país, o Estado pode mudar as suas regras e algumas leis, mas não pode separar do Estado Nacional, né? Sim, sim. Eu acho que tem essa. Sim. Não. Eles estão ainda parte da nação, né? E por isso que já teve estado na América que quis se separar. Como aconteceu, eu acho que o lado sul do Brasil também que quiseram algumas vezes já Sim, se tornar sair individual. fora do Brasil, Então, formar um novo estado. sim. Mas aí, né, esse é o governo, né? Aí cada estado tem o seu parlamento, né? E o nacional também tem um, né? Lá nós chamamos de STF, lá no Brasil. Aqui é a High Court. High Court. Aham. Ela trabalha mais ou menos como a STF, mas você raramente vê algo chegar lá naquele nível. Eles tentam resolver tudo nos estados já, antes de chegar no nível da High Court. Né? A E a capital... High Court não é para poder governar, ela é para poder formar as leis. Sim, e debater qualquer problema que não pode ser resolvido no estado. Nas esferas menores. Aham. Sim, aí chega naquele nível. A STF também faz o mesmo propósito, né? Fazia. Mas, perdeu um pouco o seu caminho, né? Mas Muito. então, mas aqui a High Court é só decisão. Ela não é usada como um chefe. Ela é usada como um julgamento. Nós não conseguimos resolver isso daqui. Vai pra High Court. Entendeu? Então aqui é muito as cortes, né? O lugar de julgamento começa um nível abaixo. Se não consegue resolver, se é um caso muito... Porque acho que isso tem uma esfera, né? Tipo, Sim. por exemplo, alguém cometeu algo na cidade tal. Aí da cidade, aquele juiz da cidade é que vai resolver o problema. Se ele não conseguir, ele manda pro estado. Do estado, se não conseguir, manda pro Sim. acima. Eu acho que é mais ou menos desse jeito. Eu não tenho bem certeza, não. Não, é mais ou menos assim. Claro que tem corte para certos casos, né? Se é criminal, é uma corte criminal. Se é civil, é numa corte civil. E vai assim, né? Dependendo do caso, Você estudou sobre... o que você estava estudando mesmo? o direito e Direito, né? criminalidade. Direito Estudos criminal, criminosos. no caso. É. Mas daí, assim... a High Court, quando, por exemplo, o Estado tá... por exemplo, um lugar, um shopping, né? Ele quer fazer um shopping novo em um lugar e o Estado não deixa. Aí eles entram em um processo e se não resolver na corte do lugar, ele sobe pra... Vai para mais alta. Custo superior. Sim, aí depende do nível. Mas aí esse é o governo. Nós tá falando bem simples aqui, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Aí o táxi, né? No Brasil, eu creio os irmãos conhecem mais que eu aqui, mas eu creio que todo mundo paga a taxa separado. Tipo, O que seria o táxi no Brasil? É o quê? tá, Eu não tenho essa. Não conheço muito sobre isso. Aí eu não consigo lembrar agora.
Gente, vocês vão perdoando a gente, é porque nem tudo a gente consegue lembrar. Que seria, tipo, você tem um nível salarial que alcança aquele nível e você tem que declaração de imposto de renda. É isso que a gente tem no Brasil. Sim. Declaração de imposto de renda, que seria o táxi aqui. Todo ano, todo funcionário tem que fazer essa declaração de imposto de renda, que seria o táxi aqui, no Brasil também e aqui. Então, aí tem as taxas normal também, né? Tipo, taxa de imposto de mercadoria, taxa de venda. Então, mas na Austrália, a gente observa que a gente paga muito táxi, né? Muito imposto de renda. Aliás, imposto de renda não, que seria... Ai, eu esqueço. Tudo que a gente compra, a gente paga uma taxa para o governo. E o imposto. E aqui na Austrália, a gente paga muito imposto. É muito alto os impostos aqui. É em tudo, né? É no carro, é na comida, em qualquer coisa que você compra no supermercado, é nas rodovias que você paga o bypass, né? Então a gente tem muito imposto. Você acha que é voltado isso para a população? Eles têm que declarar o que eles usam os impostos. No tipo do governo? Sim. Todo ano eles mandam uma carta falando, ó, os seus impostos foi usado para isso, isso e tal. Para onde eles mandam isso? Eu já li uma vez, né? Mas assim, Tipo e-mail, jornal? carta. Eles mandam para cada pessoa. Que eles falam exatamente o que o seu dinheiro foi usado. Porém, eles não detalham. Então eles falam, ó, um pouco do seu dinheiro foi para infraestrutura, um pouco do seu dinheiro foi educação, um pouco do seu dinheiro foi para isso e aquilo, e tem e outros. Aí o outro eles não detalham não o que foi usado, mas O que você acha, Ricardo? Cara, eu não consigo nem pensar nisso. Porque tem muita coisa envolvida, então. Sim. Mas assim, a taxa, por exemplo, de registração de carro, toda aquela taxa é usada para rua, para essas coisas, né? Tem uma direção. Sim. Mas daí, é claro, o governo não detalha tudo que ela faz com o dinheiro, né? Mas a maioria das coisas é isso. Para pagar as pessoas que resolvem a registração, para pagar as pessoas que trabalham nas ruas, tem tudo isso, né? O governo tem que pagar. Cara, sabe o que tá me impressionando agora? É o Ricardo. Comenta alguma coisa. Cara, ó, pra falar a verdade, eu consigo ver um pouco do retorno. Pelo que a gente dirige nas rodovias todo dia para ir trabalhar. E você sempre... fala de tudo que nós pagamos, né? De todos os impostos que nós pagamos. Tanto de táxi como impostos de carros, regulares, né? No caso eu falo mais da rodovia, né? Que a gente tem sempre um asfalto bom. Eles estão sempre... é excelente, né? eles estão sempre trabalhando para melhorar, né? Sim. E eu nesse ponto é um joinha. Aqui as pessoas têm muito esse entendimento. Se eles verem que uma rua tá ruim, eles começam a reclamar. Ó, tá ruim, a rua é sua, você tem que melhorar, você tem que fazer. Mas é claro, tem Mas aqui também é do mesmo jeito, né? Tipo, é federal, estadual Sim. e municipal. Sim. Que seria tipo assim, as rodovias. Sim. Acho que é da mesma Então, forma. aí tipo, a rodovia tá debaixo do municipal. O hospital tá debaixo do estadual. Entendeu? Aí cada nível organiza certa parte do país, né? Então... E funciona, né? Sim, assim, eu sei que nós pagamos muitos impostos. O governo aqui é rico. Não tem muita dívida. Tem dívida ainda, né? Todo governo tem dívida. Eles não têm muita dívida. O que eles gastam muito é no exército. Eles gastam muito ainda. Né? Para um país tão pequeno, eles têm um exército até Mas grande. eu acho isso importante, viu? Sim, claro. Porque é a defesa da nação. Sim, sim. Acho que todo o exército, o PIB que o país tem, que o PIB é o ganho que o país tem, né? Então,
tem que ser ali 3, 4%, sei lá quanto que eles fazem, mas tem que ser direcionada para o exército. Porque, se eu não me engano, os Estados Unidos é o país que mais gasta com o exército. Mas eles pagam menos, sabia? Aqui quem trabalha no exército recebe muito mais que Sim, mas eu digo assim, não... porque o exército dos Estados Unidos acho que é muito maior do que o daqui, né, não? Sim, em população, sim. Então, mas eu digo assim, em termos de equipamento, estrutura, acho que o exército americano é muito maior, Eles investem mais, né? em muito mais, Muito mais que aqui. em produtos, né, que seria aviões, tanques, armas, armamento em geral. Mas aí quando pode falar. Não, eu li algo, parece que também a América quer montar uma base Aqui, né? aqui na Austrália. Mas acho que é por conta dessa... É de naval, É naval, né? base naval. Então, mas eu acho que é por conta mais também desse negócio que tá acontecendo da China e Taiwan, né? Taiwan? Sim. É Taiwan, não é? É porque a Austrália e Nova Zelândia controla, né? A estação naval aqui da Oceânia. Então, tipo, os dois. Aí eles querem estar envolvidos nisso, né? Nesse Esse trabalho. controle. Tem o Japão também, né? Porque um tempo atrás teve um problema com o Japão ter comercializado. Como chama? Baleia, né? Que é meio antimoral. Você comercializar baleia e, tipo, ela tava caindo, né? Tava quase chegando à extinção. Então, eles cortaram. Falaram, não, tem como você ficar caçando baleia. Caça lá pra sua seção lá. Porque estava passando, né, da área deles. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É porque Aí- você entrou nesse argumento aí, fora do contexto, mas eu entendi o que você tá falando. Que houve um certo atrito entre os dois países, que seria Austrália E o Japão. e Japão. Que o Japão queria entrar nessa comercialização também de união comercial do exército, esse tipo de coisa. Aí houve um atrito entre os Não, dois. não. Tipo assim, um controle. A Austrália e Nova Zelândia, eles controlam a área naval aqui. Eles que, tipo, cuidam, né? Pra todo mundo tá dando certo. O Japão, ele ajuda também, porque ele está no mesmo lado, né? Agora, antigamente era bem contra os dois. Se bateram muito. O Japão já tentou invadir a Austrália. Sim, houve uma guerra, Sim. né? Houve uma guerra. Mas hoje em dia eles são bem unidos. E os Estados Unidos também. Então é a China que tenta usar essa área naval pra, né, espiar, né, e olhar outros terrível países. isso, né, cara? Aí a Austrália, a Nova Zelândia, eles cuidam. Então, e em relação de trabalho, o trabalho na Austrália, ele é bem produtivo, né? A Austrália tem quantos mil habitantes? 24? 24 milhões. 24 milhões? Então, é uma população bem pequena, né, Ricardo? Bem pequena. E Tamanho de São Paulo? Mais ou menos. São Paulo, é maior, não? não, seria maior assim. Se você olhar o tamanho da esfera terrena, São Paulo, por ser um estado pequeno em comparação da Austrália, tem muita gente. Então eu tô falando maior em questão de população mesmo. Sim, de população, se você for comparar pela esfera terrena, São Paulo tem muita gente pelo tamanhozinho de terra que Por tem. metro quadrado. E a Austrália, por ser um país com o tamanho do Brasil, a população ser de 24 mil, comparando com São Paulo, a terra é muita terra para ninguém, né? Sim, se eu não me engano, 85% da população australiana mora na costa. Mora na costa, né? Sim. E o centro da Austrália seria o quê? Deserto. Deserto. Totalmente deserto. Hã? Sim. É deserto. Tem uma cidadezinha lá, né? Spring. Tem. Spring, alguma coisa. Tem várias cidades ali, né? Sim, Só que mas tipo... é mais indígena, né? As cidades. É poucas cidades de infraestrutura grande. Não tem, na verdade, né? Sim, De são estrutura. cidadinhas. São pequenas, não são grandes. A maior é que nós moramos aqui perto, né? A Otumba. Ela é uma das maiores
cidades que não é na costa da Austrália. Pra você ter em comparação. Pois é, mas acho que Toowoomba, a Mackay, mas aí já é costa, Estado. né? Costa. Já Costa. é costa. Então, Toowoomba é o maior. É porque é o interiorzão. Sim, Interior, né, no caso. sim. É o maior. Pra não tá- comparação, né? É fora da costa, é bacana. Então, a né? maioria das pessoas mora na costa. Na costa. Então, o trabalho na Austrália. Ricardo, como é que você, tipo assim, como que você se sente trabalhando na Austrália do jeito que trabalha nessa área? O que você vê? Igual como a gente já falou sobre o táxi, né? A gente tem uma porcentagem que a gente paga pro governo. Também tem uma porcentagem que a gente paga pro Amish, que a gente fala, o seguro e a aposentadoria. E também como é que chama o pessoal que toma conta, assim, tipo, dos trabalhadores? União de Trabalhadores. O sindicato. Sindicato, também a gente tem um sindicato que a gente paga, né? Mas aí é voluntário, né? É voluntário. Você não paga obrigatoriamente. Não, é voluntário. É na empresa. E convenhamos, né? O sindicato daqui não tá resolvendo nada mais, né? Só tem lá, né? Só estão lá. Só faz parte. É só- O povo já meio que desistiu já de Inês lá, porque nem não adianta. Mas isso, você sabe o que eu vejo? Eu vejo que isso aconteceu no mundo inteiro. Eles quebraram a autoridade do sindicato, a confiança do povo no sindicato, para que eles pudessem ter a força que eles têm hoje, que as empresas têm hoje, porque o sindicato era que quebrava isso. E o que aconteceu, que eu vejo assim, que o sindicato, hoje, ele não é a favor do povo, ele é a favor da empresa, porque eles, não sei o que eles fizeram, que a gente não pode falar, que a gente não sabe, né? Que eles fizeram algo que hoje o sindicato só protege a empresa. Tem alguma coisa aí. Tipo, eles fazem com quem estão do seu lado, mas no fim, você tá perdendo e você nem percebe. Eu acho que também vai do país aqui, né? Eu acho que as companhias aqui na Austrália têm muito poder, né? É um país muito capitalista, né? Ele gosta de dar o poder às companhias, não às pessoas. Então, tipo, você vê muita companhia aqui com muito poder de como eles devem fazer as coisas, né? Já no Brasil, eu percebi que lá no Brasil tem muita defesa, né, do trabalhador, e aqui já é muito pouco, né, em comparação. Mas tá mudando também, né? Essa daí é mudança toda hora, com Mas acho que o depende RH, muito essas coisas. do primeiro-ministro que tem, né? Porque o primeiro-ministro que a gente tinha antes, ele era muito capitalista, né? Não, sei se... depende como funciona no Parlamento Nacional. Sempre as pessoas vão votando em certas pessoas para representar elas lá. Aí tem dois lados, né? Tem dois partidos, o National Party, que é um partido, e o Liberal Party. Não, National não, Labour Party, desculpa. Labour Party e o Liberal Party. Eles são a maioria do povo, dois lados. E dependendo quantas pessoas pegar assentos no parlamento, vai decidir quem que é a maioria. Então, se tipo o Labour, né, for maioria, eles que vai ter mais controle sobre as leis que estão sendo dadas, implantadas, né? Aí o primeiro-ministro, ele só ministra isso do seu partido. Como ele ganhou, o partido dele, né, lidera, no caso. Então, eu acho o trabalho na Austrália, ele tem um bom retorno, né? A pessoa que trabalha, ele tem um bom retorno a respeito. Tipo, não trabalha de graça. Mas hoje tá trabalhando muito, né, Ricardo? Hoje acho que os funcionários estão trabalhando bem mais do que antes. Também né? pela falta de gente para trabalhar, né? Sim. E você recebe como? Acho que depende da empresa, muda, né? Que se recebe semanalmente, mensal, não sei se tem mensal, mas de 15 em 15 dias também tem.
Mas onde que eu trabalho é toda semana. Sim, eu recebo o salário, então é por mês. Eu por recebo mês. todo dia. Sabe que não. Sabe que sim, é sério. Eu recebo todos os dias. Todos os dias. A gente recebe. Eu recebo também. A cada minuto. Graça A de cada Deus, eu hora. Viu? O que ele tá querendo dizer? Cola aí. Não, Sei não, é sei não. assim, porque cada trabalho, gente, ele aqui na Austrália é bem igual, também acho que é igual no Brasil, por exemplo, se você tem uma empresa, né, e todos os dias você vende algo, você tem o retorno, todos os dias alguém vai pagar, o outro vai pagar amanhã, Sim. né, e no caso você trabalha para alguém, então cada mês você recebe, não sei se é mês, quinzena, né? Sim, mensal. Mensal. E ele já é semanal. Então, tipo assim, eu trabalho vendendo a minha hora. Então, cada dia a gente recebe ele por mês, ele Semanal. por semana. Então, cada serviço é diferente. Vamos falar um pouco da religião? A gente veio para cá, a gente conheceu o país, agora a gente trabalha aqui, né? Eu já tô aqui quase 18 anos. O Rodrigo já tá há quantos anos aí, Rodrigo? Fazer 18 já. 18 anos, você... Tenho 7 anos. 7 anos. Esse é o bebezinho da turma. E a religião? A religião na Austrália é bem acomodada, né? Sim. A gente tem uma grande igreja aqui, que é a Hillsong, né? Não sei se ela é missionária? Sim. A Hillsong é uma igreja missionária. Mas temos a Hope, qual outra? Civic. É A uma Civic, a grande- Seven Miles, Sim. E você tem também as igrejas católicas, né? as igrejas Luterana. católicas. Aham. Assim, A anglicana que é muito forte, né? Sim. A Anglicana, o Luterana e a Batista também. Luterana, Batista. Eu também, eu me recordo que tem a Assembleia também. Assembleia de Deus. Eu fui convidado uma vez, o pastor me convidou para mim ir no Assembly of God. Aqui em Toowoomba, que eu não me recordo onde que é mais, mas isso tem muitos anos. Mas tem. E tem muitas igrejinhas pequenas também, né? Sim. Mas é assim, a fundação do país foi a católica ou a anglicana. Aham. Né? A anglicana é a mais forte, porque ela veio da monarquia, essas coisas. Mas quando... Que história é aquela que eles falam que a Espanha parece que veio aqui, enfim, com a bandeira e declarou que o país era cristão e foram embora? Eu não ouvi uma recordo. certa vez essa história. Eu Não não sei se é recordo. verdade. Não tô sabendo, não. Então, Mas assim, eu sei que o país veio com essa religião já, que era, né, o Catolicismo, cristianismo, catolicismo, os Anglicano. anglicanos. E eles implantou isso, muita escola particular aqui na Austrália, que é cristã, que é católica. Então, a maioria das particulares são religiosas. Poucas particulares não tem uma religião, né? E a maioria da pública é pública, né? Não tem nada afiliado. Mas, sim, a fundação foi o cristianismo, né? As leis, como que funciona. Veio muito da da Inglaterra, né? Para quem não sabe, a Inglaterra que, né, encontrou a Austrália, a Inglaterra trouxe os seus rebeldes, todos os presos, né? Foi assim que a Austrália foi formada. Que lá na Inglaterra eles não estavam aguentando tanto preso. Tinha preso para todo lado. Eles estavam aprendendo por causa de tudo. E eles falaram assim, nós tem que despachar esse povo para outro lugar. Aí eles acharam um país novo, né? Um lugar novo, uma terra nova. Falou, vamos despachar todos esses presos para lá. Aí veio muito preso para cá. E foi assim que a Austrália começou, né? e alguns reclamam do Brasil, né? Pois é. E, assim, aqui a diferença é que não teve muita escravidão. Porém, o povo indígena foi Mas é um escravizado. país novo também, né?
a Austrália não é tão antiga. Tem Não, o quê? tem 200 anos? 200 anos. O Brasil tem 500 e tanto. Sim, sim. É muito mais velho. Pra quem não sabe, o Captain Cook, Capitão Cook, aham. ele passou no Rio de Janeiro Sério? antes de chegar aqui. Porque Rio de Janeiro era um porto popular que todo mundo passava para pegar mercadoria, fruta, as coisas que eles necessitavam Que para eles precisavam viagem. pra continuar a viagem. Sim, então eles da Inglaterra foi pro Brasil, Rio de Janeiro, e de Rio de Janeiro veio para cá. Porque o oceano, no caso, é muito longo, né? Sim, sim. É um mar sem fronteiras, né? Mas assim, claro, ele não foi a primeira pessoa a passar por aqui. A Espanha passou por aqui, eu acho que até os alemãos... Então, por isso que eu falei o da alemão Espanha. não... Aham. Por isso que eu falei, porque... Você falou foi um francês, falou. Não, Não, foi Espanha. Espanha. Então, porque eu tinha ouvido já essa história que a Espanha passou aqui e não sei dizer o nome, que eles enfincaram uma bandeira e declararam que a Austrália seria cristão, um país cristão. Eu nunca ouvi, não. Também Mas assim, nunca eu ouvi. vou pesquisar essa. Mas bate, você falou que eles passaram por aqui também? Sim, muitos passaram, só que eles passaram numa área ruim. Ele falou assim, cara, essa terra aqui não é boa pra Pra nada, não. nada, não. Aí, tipo, ele caiu num lugar que é mais ou menos, né? Aí ele falou, não, é esse lugar que nós vai começar uma nação. Aí eles começaram a Austrália, né? Tem um local? Era... Nossa. Canberra? Não, assim, foi Uma foi região. perto de Sydney. Ah, tá. Então, e a religião? Então, né, aqui a religião cresceu no começo, mas agora ela está, infelizmente, caindo em todo jeito, né? Aqui, claro, você tem ainda muito bruxaria. Existe bruxaria aqui também, né? Que é uma religião. Muito. Então, assim, os australianos, tem muitos australianos que se usa dessa religião. Deixa eu dar uma cortadinha, gente. Dá o like aí. Sim. Envia o nosso vídeo para outra pessoa, porque quando você envia o nosso vídeo e deixa o like, você mostra para o algoritmo que o conteúdo é bom. E isso faz o nosso time, junto com o podcast, crescer. Então deixa o seu like se você gostou, deixa o seu like com o dedinho para cima. Se não gostou, deixa o seu like com o dedinho para baixo. Vai da mesma forma, tá? Deus abençoe você. A religião, ela tem o poder de mudar a história, né? Sim. E ela mudou a Austrália por um tempo. Sim, E aí agora? eu pergunto, né, se vocês conhecem o Darwin. Não. O Darwin que criou a teoria da evolução. Ah, sim. Sim. Então, ele é australiano. Sério, cara? Sim. E foi daí que deu a teoria da evolução. Então, o ateísmo começou a crescer muito na Austrália, né? Mas a Austrália tem quantos anos? Não é 200 e poucos 200 anos. 200 Mas muita anos? coisa acontece, né? Caramba, 200 anos. Muita coisa. É, Não, 250, né? Se eu não me engano. é 250? Foi. Então, É. gente, a gente tá aprendendo aqui, porque na verdade a pessoa que estudou, né, desde pequeno na Austrália foi o Rodrigo. Então o que a gente decidiu trazer um pouco dessa história da Austrália, porque isso importa para você e também para mim, que eu também estou aprendendo aqui, né? Porque ele nasceu praticamente aqui, não nasceu, mas veio bebê e começou a estudar aí, né? E tá aí, se formou, uma pessoa que já trabalha, mora na Austrália, fala mais inglês do que português, e é importante a gente trazer um pouquinho da Austrália para vocês. E o que você acha da religião, Ricardo? Bom, igual ele já falou, né, que nós estávamos conversando antes, né, ele falou que a maioria, hoje em dia, o ateísmo tá lá no alto, a religião tá bem declinada, né, isso é uma das coisas que a gente consegue ver na Bíblia, né, que no final dos tempos a gente ia
ter que ver isso. E é triste, né, de se ver, mas quando a gente pergunta pra alguém se eles conhecem a religião ou se eles têm uma religião, a gente ainda consegue ver no jeito que a pessoa reage no momento da pergunta. Porque muitos realmente não gostam, mas muitos têm um respeito, né? Que é algo ainda que ele tá lá no fundo. Que eles, Principalmente os mais velhos, né? Sim. parece que, pela minha experiência, parece que os mais velhos, eles não respeitam tanto quanto algumas pessoas que eu já conversei mais nova. Pela minha experiência, né? Mas Sim. Assim, eu ainda acho que tem uma... O que tá salvando o catolicismo, né, aqui, é os mais velhos. Eles estão carregando. Mas hoje em dia, se Mas você... você não acha que foi um pouco dos mais a falta, a culpa foi dos mais velhos pelo país estar perdendo a religião? eu acho que foi a guerra. Tá, mas eu entendo que foi a guerra. Tá, pode ter acontecido alguma coisa. Eu não entendo muito assim a respeito o que isso poderia ter causado, mas assim, porque eu observo os mais velhos hoje levando os netos para a igreja. Uhum. Porque você vai numa igreja, só tem velho. Sim. Aí os avós estão levando porque eles perderam os filhos lá atrás. Você não acredita que isso foi um pouco de erro deles, dos pais antigos, de ter deixado os filhos em casa e ido para a igreja sozinho, e hoje eles sentem na obrigação de levar os netos porque os filhos eles perderam? Eu não sei. Eu acho que a evolução de as pessoas não ir pra igreja foi na época do hippie, né? Na época do depois da guerra. Por quê? Todo mundo viu a desgraça da guerra, né? A ruína que ela trouxe e quis paz, e quis, né, trazer uma ideia de tipo Tá todo mundo feliz. todo mundo happy, vamos ficar unido. E isso trouxe as pessoas a falar, a igreja eu não quero me envolver com isso mais. Deu muita liberdade para as pessoas sair. Mas né? não é o que está acontecendo agora em relação da pandemia? Sim, então eu acho que isso deu um andamento a... E claro, tem a ciência, né? Ela veio e as pessoas passou a ideia que não há um Deus, tem outras teorias, né? E isso foi elevando mais a ideia de ateísmo, os agnósticos, né? Pessoas que não creem, nem sabem se tem Deus ou não. Então, só vai crescer aqui. Agora, muçulmanos não crescem muito aqui, né? Graças a Deus. Os cristianismo também tá em declinando. Misericórdia. Né? Mas Porque, assim, a gente percebe que o povo em si está esfriando, né, em geral. E é a mesma visão que eu tenho em relação de tudo que você falou, mas eu acho que os pais erraram lá atrás, Ricardo. E agora eles tentam consertar trazendo os netos, para ver se a geração que vai vir vem melhor um pouquinho, porque os filhos lá atrás eles deixaram de trabalhar com eles, né? Nós falamos aí de governo, de trabalho, de religião e viagem. Que vocês acham das viagens para a Austrália? Como que a gente pode entrar aqui? Como que... visto, né? Visto. Qual é a visão de vocês em relação de vir para a Austrália? Rapaz, eu li algo essa semana passada que o novo governo que tá aqui, que entrou agora, parece que eles estão facilitando a possibilidade das pessoas virem como visitante, né, como estudante, como visto de Trabalho? de trabalho, parece que vai ter muitos vistos sendo já processado que tava parado os processos. Tem muito Papua Nova Guiné aqui já, né? De novo, né? Tem, Trabalhando aqui. onde que eu trabalho tem vários. Fiji. Acho que Fiji não tem tanto, mas acho que Papua Nova Guiné tem demais. Na verdade eu não sei de onde que eles são, se é do Acho que é Fiji Papua Nova ou Guiné. Papua Nova Guiné. Eles moram aqui em Oki, em Mora Tumba. mora bastante aqui.
Então, é essa pessoa que tá ajudando o nosso serviço aqui, né? Porque aumentou a quantidade de gente agora. Mas eu acredito que daqui pra frente, acho que vai estar bem mais fácil, né? A vinda pra cá. Porque antes tava demorando os processos de aplicação de visto por conta da pandemia tudo aí. Acho que agora vai facilitar mais a viagem pra cá. Sim. E eu acho que pelo a falta de trabalhador, às vezes aqui na Austrália, por isso que aqui a companhia tem muito poder, o governo liberou o acesso a muitas pessoas de fora vir trabalhar e está debaixo da responsabilidade da empresa, né? E por isso que a maioria dos brasileiros aqui veio através de empresas. Uns veio estudar, né? Mas a maioria veio por causa de empresas. Acho que tem mais estudante do que trabalhador, né? Agora tem. Eu acho que antigamente era mais trabalhador que estudante. Deu aquela época de tentar aumentar, né? A produção. A produção, e eles precisavam de trabalhadores. Porque a produção da Austrália, o que a Austrália produz? Eles têm muita mina, né? De Mina, carne, carne é uma grande. Porque, bananas também, né? sim, Acho que trigo, eles plantam trigo. sim. Também. Acho que é bem pouco, Mais mas não pouco. é. Mas acho que supre a Austrália, né? Sim, sim, Acho que é mais no norte isso aí, né? sim. Que tem muita fazenda, né? Fazenda Mas- de gado, fazenda de leite. Mas as fazendas aqui na Austrália é um pouco diferente do. Mais comercializada. É, né? Não é igual lá no Brasil, que tipo, fazenda, o fulano tem uma fazenda ali, né? Não, aqui é É mais para uma passeio, empresa, né? uma empresa, né, envolvida. No Brasil seria passeio, né? Fazenda. Aqui é empresarial, que não é uma coisa que você usa. O cara tem um monte de terra, mas ele vai trabalhar com ela. No Brasil você tem um monte de terra, tem uma parte que é para trabalho, mas a outra é para meu lazer. Sim. Né? Aqui não. A terra também não é. Assim, o lugar, né? A vista também não é diferente, né? A maioria das vezes não, a gente tem essas fazendas é chão, terrado, assim. A Austrália seria mais para passeio, no caso. Acho que quem queira morar também pode vir, né? Sim. Aqui tem muito turismo, né? Muitas pessoas vêm É viajar lindo, pra né, cá. rapaz? Muito. É um lugar muito bonito. Qual que seria os lugares que vocês mais gostaram de ir? Nossa, agora ficou difícil, hein? Não, conta um. Ah, eu vou escolher aqui em Nusa. Inusa. É. Tem qual o segundo? A Whitsunday. Onde? Whitsunday. É Whitsunday. aquela ilha. Ah, não sei o nome da cidade lá. É perto bem no norte, né? Pra frente de Macai. Macai. Ah, sei. Uhum. Aham. Sim. E a terceira? Early Beach lá. LA Beach. Muito É bom. isso. Muito bom. Eu gostei muito de Mooloolaba. Acho lindo Sim. demais aquele lugar. Calmo. A terra dos velhinhos. É o meu lugar. Lá, meu lugar. gente, só tem o velhinho. É o lugar que eu vi a praia mais lotada, assim. Eu parecia que era no Brasil a praia. É bonito Tinha lá. muita Aham. gente, muito. É muito bonito lá. A água não é aquela água que toda hora tá dando pancada. É uma água que Mais vem... calma, né? Acho que Muito é por bom. conta que tem uma ilha muito grande ali, né? Aham. Que Tampou, dá uma né? acalmada. É no muito mar. bonito ali. muito É muito bonito. Sim. Ah, qual seria o seu... O Whitsundays eu gostei também. Eu fui lá bem novo. Cairns também já fui uma vez. Cairns? Nossa, é lindo Lugar demais também. quente, hein? Nossa, Quente. lugar quente. Eu fui lá tem uns 10 anos atrás. Passei 10 dias lá. Nossa, Pensa. aproveitou então, hein? Nossa, eu amei. Lugar bacana. O único porém que eu cheguei... a gente chegou num local, numa praia fora da cidade, meio que fora. Tipo assim, já na lateral da cidade. E aí você tinha que entrar assim, o mar já tava assim, você tinha que parar o carro na beira da BR. E só pegar, era tipo, acho que não dava nem 6 minutos fora da cidade. E as placas tudo dizendo, não chegue perto da água, né? Porque, por conta dos crocodilos, né? né? Aí eu não vi a placa. Cheguei, desci do carro, conversando com a Neonice, entramos pra prainha, uma praia longa assim, só que bem pertinho da água. E tô lá bem de boa, conversando, sorrindo com ela, cheguei perto da água, pus o pezinho. É muita vacilada. Coragem. É Coragem. muita coragem demais.
Quando eu olho pra trás, assim, uma placa. Não se aproxime da água. Foi- Meu Deus do céu. Então, tipo, né, a gente pra andar na Austrália, você tem que tomar cuidado também, né? Mas eu acabei de. Eu fui em Melbourne, né? Eu achei uma cidade muito organizada. Muito bom lá. Muito boa. Também já fui. Já foi já? Opa, Nossa, acesso público lá, excelente. muito bom. Eu curti a cidade. Assim, não é turística, né? Não. Assim, eu acho em si, no sentido... A não de- ser a montanha, né? Eu fui pra montanha, né? Da neve. Pra ver a ali. neve. Ali é muito bom. Mas assim, eu acho que no sentido de organizado... Acho que lá tem duas montanhas, né? De tem neve. 3, Três? sim. Qual Mas que você foi? umas... É Mountain Lake lá, né? Chamado Eu fui. Qual que é o outro? Buller. Acho que eu fui nessa aí. É a maior, É, a gente subiu lá em cima, cara, muito bom. sim. Muito bom. Então é assim, a Austrália é um pouco de tudo. Ela tem a montanha, ela tem Mas a praia. montanha, não, conta direito. Montanha com neve. Sim. Lá neva. Não, mas tem muita montanha também. Sim, tem muitas. Aqui na Austrália é o que você tá dizendo. O que que é? Tem montanha com neve, tem praia, tem Deserto. tem deserto, tem cada lado tem crocodilo. Né? E o- As cobras mais perigosas do mundo estão Sim. aqui. As aranhas mais perigosas do mundo estão aqui. As água-viva mais perigosa do mundo está na região. Crocodilo de água salgada. De água doce. Não, porque de tem tudo. tem muito esse estereotípico, né, de Austrália é um lugar perigoso. E todo mundo fala assim, tem canguru lá no... tem canguru pra todo lugar. Todo lado. Pô, mas tem uns lugares que você vai viajar de carro, você fala assim, gente, pelo amor de Deus, para de canguru por aqui, porque senão eu vou É matar. muito perigoso. É muito perigoso. Tem canguru mesmo. Tipo, Mas, gente, a intenção que nós estamos falando, canguru perigoso, não é porque o canguru é perigoso. É porque se você está dirigindo na Viagem. BR, imagina um bicho que dá o quê? 1 metro e... É, 1,5 m? dependendo do bicho, é 2 metros. 2 metros de Tem altura. alguns bem grande. Mas né? pro norte eles são maiores, parece. Imagina um bicho desse passando na sua frente de você a 100 por hora. Cara, o estrago é Terrível. terrível. Tem dois tipos, né? Que eles falam canguru e o outro é o wallaby, Red. que é e o red também. Só que não, ele tem mais O tipos. Tem wallaby uns é os pequenininhos assim menorzinhos. também. Tem uns Então, bem o Wallaby pequenininhos. é quando ele é pequenininho. É, novinho. Aí Aí ele ele, vira- fica maior e vira canguru já. É muito bonito. Mas você vê os vídeos, né? Dos cangurus lutando com os humanos. É muito engraçado. É muito Rapaz, engraçado. Aquele filme lá, imagina. como que é? Canguru Jack? Canguru É Canguru Jack. É australiano, né? É, Aquele sim. filme. Então, a Austrália, ela tem de tudo um pouco, gente. Ela tem de tudo um pouco. Ela tem todo tipo de animal. Ela tem aquelas... as serpentes, né? A brown snake, tem a cobra, tem vários tipos. A spider, a redback. Tem... que a redback spider que é a aranha. Então, assim, ele tem todo tipo de animais. Tem como chama? A piton, né? Uhum. Tem a piton. Tem muito, né? Tem Essa muito. região aqui tem muito. Essa região aqui? Aham. Mas nunca vi. Nunca vi. Eu também não quero ver, não. Nunca Tem vi, não quero também ver. bastante rato. Rato, meu Deus do Rato céu. também. Teve tem. uma cidade, praga. né? Mais pro sul que foi. Tem uma época aí de infestação aí, tava Infestação. rato. Diz que na Com nossa enchente, região né? aqui, né? Por Sim. conta das enchentes, os ratos do mato estavam indo tudo Sim. pra Pra cidade. cidade, dentro das casas. Aí o que? Tem rato, tem cobra. Cobra. E muito. Elas vêm também, né? Acompanhando. Sim. Eu mesmo já matei muitos. Teve uma vez que eu peguei uns 16 dentro de uma gaiolinha que eu tinha. Uhum. 16 ratos. Aqui na minha shed. Mas uma diferença é, né? Bicho de estimação. Animal de estimação. No Brasil você vê muito animal solto na rua. Aqui já é muito difícil você ver um animal solto. E quando você vê um animal solto é porque tá perdido. Ah, sim, você fala de cachorro, De- gato. é, Ele Esti- pode estimação. falar, né? Tinha um que é Meu um Deus do cachorrinho céu. bem. Gente, eu tinha um cachorro aqui, ele chamava Fofuxo. Coitado do fofuxo. Todo mundo conhece eles, estão rindo porque eles conhecem a história. O cachorro era malandro, noiteiro. Coitado dele, velho. Coitado. Noiteiro, olha. Nós não aguentou. Ele era desse tamanzinho, pequenininho. E a gente não aguentou.
Desse tamanho. Era bem pequenininho. Não aguentamos ele porque ele fugia diariamente e aqui o negócio é muito sério. Cada vez que a carrocinha pega 300, 400, 500 conto, você deixa com isso. O cachorro não pode nem latir. É, Se latir, os vizinhos começarem a reclamar, eles não fazem gostam. algo mesmo. Aham. É organizado sobre isso aqui. É. E você não vê cachorro na rua. Sim. De forma nenhuma, né? De forma Eu nenhuma. ouvi uma vez só. O meu. Eu fui buscar o cachorro dele lá Ai, no canil. Mas realmente é difícil você ver cachorro. Aqui é muito sério, né? Muito sério. Eles levam muito sério. Também tem muito dinheiro envolvido. É muito caro ter um cachorro aqui também. Veterinário. Nossa, é caro, caro. Mas assim. É igual bem gente, organizado. né? Sim. Acho que gasta mais do que gente. Todo ano você tem que Seguro. levar no veterinário. Todo ano você tem que dar vacina. Não, compensa pagar seguro aqui. De cachorro. É porque realmente o negócio é caro. Os bichos é Tem caro. ambulância de cachorro. Sim. Tem médico pra cachorro. Funerária. Tem hospital pra cachorro. Funerária. Tem funerário pra cachorro. Tem tudo. Tem uma Tudo. vanzinha que passa, que tem o cachorrinho assim, e falando que é pra fazer o funeral de cachorro. Falei, Meu nossa, Deus do céu. Tá mas é muito muita- famoso. Tem muita gente investindo em uma Kombi. Eles montam um banheirinho pra dar banho de Sim. cachorro. Na cidade, tem, assim. é. Eles atendem nas casas. Nas casas, é. Sim. Lá banhar cachorro em casa. Então vocês acham que compensa vir pra Austrália? É demais. Viagem, tipo pra passeio? Mas aí tem a questão de cultura, né? O que vocês acham? Como que é a cultura comparada com a do Brasil? Ah, é diferente, né? Diferente, né? Tá, mas a cultura, ela pode ser diferente, mas tem uma coisa, né? Se você vir e gostar, tem gente que não gosta os 2 primeiros anos, depois vai embora, não quer ficar lá mais, quer voltar pra cá. Sim. Porque assim, nós falou dos impostos, né? Mas a renda do serviço é boa. Lógico, Né? Tem uma renda lógico. ótima aqui na Austrália. É, assim, o número de moradores de rua em comparação ao Brasil é muito baixa. E é mesmo assim que eles se preocupam muito com moradores de rua. Então, assim, é algo que eles tentar diminuir toda hora. É, também no Brasil, né, não ajuda que você tem tanta Mas gente. Mas se eu não me engano, nessa pandemia aumentou bastante, né? Sim. Os moradores de rua. Eu não tô bem familiarizado com isso, mas eu já ouvi por aí que houve um acréscimo bem importante nessa área aí de moradores de rua. Sim. Aqui eles têm um sistema, eu não sei se o Brasil tem um mais ou menos igual, né? Que é eles chamado Centerlink. Ah, sim. Uhum. Aqui é um sistema de ajuda para pessoas de baixa renda, né? Para quem está desempregado, para quem uma mulher solteira que não consegue trabalhar e ter filho. Então aqui o É governo tipo um Auxílio Brasil hoje no Brasil. sim, É. um auxílio para tudo. Uhum. É tipo um Auxílio Brasil. Sim. Você Então- tem uma certa quantia que você recebe para poder te manter. Que ajuda, dificulta a pessoa virar um morador de rua. Mas o problema é que, por causa dessa pandemia, muitas dessas coisas aumentaram. Que significa, o aluguel aumentou. Então, dificultou as pessoas que já estava difícil pagar o aluguel. E aumentou né? absurdo, né? Sim, sim. Porque também o empréstimo de casa, que as pessoas têm que pagar, aumentou. Aí o que ela fez? Aumentou também o aluguel. Porque elas querem pagar o empréstimo da casa com aluguel. Então, tudo aumentou, né? Por causa da pandemia, né? Assim, a economia inteira da Austrália deu uma batida. Eu acho que as passagens também aumentou, né? Sim, demais. Aumentou Passagem. Você tá planejando ir? O que custa uma passagem hoje? Antes da pandemia eu comprei uma passagem, mas eu não pude ir por causa da pandemia. E eu tive o reembolso, né? Aí eu achei, no futuro eu compro, né? Com esse dinheiro aqui. Eu paguei 3.400 em 2 passagens, de ida e volta. Aí agora eu comprei para dezembro, final do ano de 2022. Eu paguei 8.000 em 2 passagens. Nossa.
É um aumento bem... Dobrou. Isso. Dobrou mesmo. E muitos estão falando que também é por causa da Copa do Mundo de futebol, que ele tá tendo agora no final Não, do mas ano. isso não tem nada a ver, cara. Mas é um motivo deles Você vai aumentar. na época. Tipo, dezembro acho que já acaba, né? Porque, né, tem 3 formas para chegar na Austrália de avião do Brasil, né? Tem uns voos que é entre o Chile, que vai pro Chile. Nova Zelândia ou direto pra Austrália. Tem voo também, Do Chile direto pra Austrália também, né? sim, de Chile pra Austrália e do Chile pra Nova Zelândia e Nova Zelândia pra Austrália. Tem os 2 caminhos, né? Tem também voo do Brasil ao Catar, do Catar à Austrália. Emirates, no caso. Sim. Tem um também voo, eu não sei se muita gente pega, Acho que é Emirates é por Dubai. Dubai, o voo da África do Sul. Eu não sei se muita gente Diz que é pega longe, essa. hein? É longe, né? E também agora, tá ficando popular, é ir pela América. Você pegar um voo, ir pra América, aí de lá você vai pro Diz pro que já Brasil. teve pessoas que pegou esse voo aí. Sim, mas não é muito popular não. É só Não. agora que virou, mas eu nunca via. Porque tá mais barato que o normal, né? Só que é bem mais longe. Bem mais longo. Assim, É porque acho que você... E eu acho que precisa de visto pra ficar lá. Então, eu tenho que pesquisar, porque eu já ouvi as pessoas falar que tem, ou outras pessoas falar que não tem. Porque você não vai sair do aeroporto. Mas daí, se você pegar o voo doméstico, tem que ter o visto. Não, mas se você tem o... Não, mas no caso vai ser o mesmo aeroporto, porque é internacional. Não, voo doméstico. Não, mas o visto você pega na hora, não? Na hora que Então, você sai daqui... Sim, você pode pegar o visto pra 3 dias lá, rapidão. Sai em meia hora. Você vai pegar, às vezes, o voo no mesmo dia. É. Ou 2 horas depois, 3 horas, sei lá. É, porque você tem que pegar o voo doméstico. Então você tem que sair do aeroporto e ir pro doméstico. Agora, se você tivesse do aeroporto pegar um voo direto pro Brasil, aí você não precisa do visto. Mas agora a passagem funciona. Você tem que ir pra uma cidade e depois pegar um voo doméstico pra outra cidade. Aí você precisa do visto. Ah, entendi. Porque você tá viajando dentro do país. Dentro do país. Porque o aeroporto, ele é de conexão, né? Sim. Aí se você muda de local para outro aeroporto, às vezes vai para outro local. Você tem que andar dentro da cidade. E muitos gostam, né, de ter um voo mais curto. E com certeza pelos Estados Unidos vai ser bem mais longo. 59 horas eu vi. Sim. Imagina. 59 horas? E o Mas normal o pelo Chile é o que? É 28? Sim, mas o preço O preço ele diminui. Então vale quase a pena. metade. Pelo... Metade. Quase. Não, assim, é um pouco ainda mais que metade. Mas dá eu vi uns 2.400. Tem que ser 3 dias. 3 dias de viagem? Eu acho que é 2 dias de Não, mas viagem. 2 dias Dá dá mais. 48 horas. Dá mais que 2. Dá uns 3 dias de viagem. A gente gosta de preservar, tipo assim, nossa, um dia no Brasil é o melhor do que ficar viajando. Mas se você sair daqui com dias contados, velho, tipo, já bem detalhado. Porque assim, você viaja, você fica ruim, né? Por uns 2 dias pra tentar, né? Porque o voltar ao horário. Nossa, pra acostumar demora um pouquinho. Voltar ao normal. E cidadania, gente. Nós somos cidadão na Austrália. Sim. A cidadania, ela tem nos ajudado a manter aqui. O que vocês têm... O que vocês acham de ser cidadão? O que você acha, cara? Você foi o último. Eu assim. acho que tem um benefício, né? Antigamente, quando eu vim pra cá, eu tive um privilégio, né? Porque meu pai já morava aqui e ele aplicou o visto permanente quando eu morava no Brasil ainda. Era de menor, o visto foi bem mais barato do que uma pessoa que já estava aqui, ou acho que de maior de idade lá no Brasil, acho que ele nem poderia aplicar. Eu era de menor, então ele podia aplicar. E eu já vim pra cá com a minha permanência. E, se eu não me engano, naquele tempo eu tinha que morar na Austrália durante 4 anos para depois eu poder aplicar a minha cidadania.
E muitos que aplicaram, que vieram com visto de trabalho, em 2005, eles aplicaram a permanência, né? E depois de 2 anos eles já poderiam aplicar a cidadania. Só que eu fiquei aqui 4 anos e eu não quis completar 5 anos de permanência porque eu ia ter que renovar. E cada 5 anos tem que renovar. E eu não esperei vencer, eu já apliquei minha cidadania antes. Porque eu acho que para você aplicar você vai ter que pagar uma taxa, que se eu não me engano é mais cara do que uma aplicação para cidadania, que vai ser para sempre, né? Sim. Eu acho que eu indico, né? Quem tá, né? Que tem a possibilidade, que pode aplicar, eu indico que aplique. Para cidadania, né? Cidadania, Não para isso. residência, né? É. Mas para residência também, né? Não, porque seria residência, não seria? A permanência? Permanência, é tipo você tem um visto, acho que é por 5 anos, né? Mesmo você tirando... Você só tem que renovar. Assim, você só de 5 reaplica. em 5 anos, eu 5 acho anos. que você tem que A renovar. permanência. Isso. Permanência, né? Então, aí você, em vez de aplicar a permanência, você aplica a cidadania. Mas não muda nada. Você é igual, tudo. Sim, Só que mas o problema é que vai vencer. É, Eu escutei um rapaz falando que teve um caso de um rapaz que foi pro Brasil com a permanência. Falou, vou ficar 6 meses lá, morar um pouco com minha família e depois eu volto. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Veio a pandemia. Ele não pôde voltar, o visto dele permanente completou 5 anos, cancelou e ele tava lá no Brasil. E como que ele ia voltar com o visto cancelado? Não teve como ele voltar pra Austrália. Mas não podia reaplicar lá do Brasil, não? Tem que estar no Então, país? eu não conversei mais profundo. Mas eu escutei alguém falando isso um dia. Mas eu não sei se tem, Assim, se dá. claro, o cidadão é o único que pode votar. Né? O cidadão pode votar. O auxílio também, eu acho que não... Eles não dão auxílio a permanente. Sério. Eu acho e que já é só para cidadão. cidadão, sim, né? O Medicare não... Medicare também, acho que pode Medicare, ter. sim. Pode. O Porque permanente. quando você aplica pro visto, tipo, para ser cidadão permanente, você já adquire, você já pode aplicar, né? Já automático para... Agora, quem tem um visto de trabalho e quem não tem um. O Medicare. É o Medicare. Então, Medicare, pra quem não conhece, é tipo um auxílio do do governo. governo Aham. pra medical, né? Tipo, pra ir pro hospital, pra receber Ajuda, né? ajuda do de ir governo. pro médico, essas coisas assim. Por exemplo, a gente vai no médico, se eu tiver um cartão de algum seguro de vida, alguma coisa assim, e eu não quiser usar esse cartão, eu posso usar o Medicare, que é um cartãozinho que o governo me dá para... Eu vou no médico, pago $60 por consulta, R$60, um exemplo, de consulta. Aí eu só pago a metade daquela consulta com o cartão do governo, que é o Medicare. Mas claro, isso é pago pelos impostos. Pelos Sim, impostos. lógico, Sim, lógico. os impostos pagam o Medicare, Centrelink. E por isso que dá muita divisão nessas ajudas, porque por isso que o imposto é caro. É caro. Porque essas ajudas, né? Nós pagamos muito imposto aqui, gente. Muito Sim. imposto. Então eu acho que. E mais recebe, mais imposto. Quanto mais recebe. Quanto mais você faz hora extra, trabalha a mais no seu serviço, mais o imposto vai ser. E tem uma coisa, né? Para você ser cidadão, a sua família não é incluída com você. Você tem que tirar o seu próprio visto, né? Você tem que fazer, sua parceira faz. Se o seu filho for maior, aos filhos entra automático, né? Menos de 18, sim. Sim, mas a esposa tem que fazer o dela também, tem que tirar a cidadania dela, não é incluído. Todo mundo tem que fazer. E compensa, né? Mas, não, tá certo, ele já falou. Porque se o filho da pessoa tiver 18, ele vai ter que fazer a prova da cidadania. Aham, ele tem que fazer Menos a de prova. 18, só os pais fazem a prova. Eu acredito que compensa. A Sim. pessoa sair do Brasil e vir pra cá, né? E quer estudar. A pessoa pode abrir empresa fácil aqui, né? Sim. É uma coisa que nós não vamos falar agora, mas é só para poder comentar para o pessoal saber. Sim, tem muito brasileiro aqui que tem empresa. Então é um lugar que abre.
como eu falei, a empresa aqui meio que tem muito poder. Então, e muita empresa é o que dá o visto. Eu ainda acho a Austrália muito rígida no critério dela de dar visto, né? É muito mesmo. Eles rejeitam muita gente. Então, Muitos. se você ter qualquer coisinha que não cai no critério deles, eles te nega. Até se você fizer o documento errado ali na hora de sim, aplicar, qualquer coisa. eles rejeitam. Eles rejeitam. Então, tipo, é muito rígido, é muito difícil ter o visto aqui. Assim, o mais fácil de ter visto é você casar com alguém aqui. Mas além disso, é muito complicado pegar um visto. Então, assim, antigamente era melhor, né? Antigamente eles eram mais abertos. Hoje em dia eles ficam mais rígidos. Eu lembro de um amigo falar que ele ganhou o visto aqui. Ele é bem mais velho que eu. Ele ganhou o visto. Quando ele veio, aí, há não sei quantos anos atrás, o governo estava dando visto para as pessoas morar aqui. Você vê quanto que mudou? Sim. Hoje um visto vale o quê? Uns 7 mil, 8 mil? Sim, tem isso, né? O valor, né? Você tem que pagar muita Tem que pagar. taxa e assim, é muito caro ter visto aqui. Mas assim, claro, compensa, né? É um país que rende em dinheiro. Pois é, mas para ter o visto precisa do quê? De um sponsor, que é alguém que vai te auxiliar. Responsabilizar, sim. né? Hã? Responsabilizar, né? Uma empresa para te fornecer o visto. E o que mais que precisa para ser... Você tem que, tipo, se você tem algum problema criminal, você não entra, o país não vai deixar. Se você tem alguma doença... Em decorrência, entrar, eu acho, né? sim. Que, tipo assim, não é porque você teve no passado que vai acontecer que eles vão rejeitar. É tipo assim, que seja corrente naquele momento. Não, né? não. Se você tem alguma coisa no seu passado, eles podem te rejeitar ainda. Acho que no Brasil... Eles pedem as antecedências, né? Sim, criminal. Nas aplicações. Mas no Brasil não guarda antecedentes criminais. Depende, não é? Depende, não é qualquer coisa. Do juiz, do que ele decidir de cada caso. Não, então, tipo assim, mas eu acho que é tipo assim, o registro no Brasil, uma pessoa, ela não fica registrada a vida inteira, o registro dela. Tipo, às vezes a pessoa pode viajar de boa, porque eu acho que não fica registrado no decorrer da vida dela. Igual, tipo, acho que nos Estados Unidos fica, né? Fica. Acho que fica registrado. Pra onde ele for, ele tem aquele Não, mas registro. aí depende do caso. Sim, acho tipo... multa De trânsito. de trânsito. Não vai ficar sempre no seu... Agora, se você matou alguém com seu carro, Isso é registrado. é registrado. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que depende do caso. E depende do que o juiz condenar você de fazer, né? Eu acho que é tudo... Cada caso é diferente. Mas isso dificulta você tirar o visto aqui. Uhum. Eles olham muito isso, eles têm um critério... Agora, se você é da Inglaterra, Nova Zelândia, um dos países que tem um conselho que a Austrália estão junto, o Commonwealth, já é mais fácil tirar o visto. Porque eles dão mais Tipo, autoridade. quem mora na Austrália, pode ir pra Nova Zelândia, Inglaterra, Canadá. Você tem um poder... O seu passaporte, né? Tem um poder maior nesses... Eu acho que nós, com o nosso passaporte... Acho que na Europa também qualquer um pode entrar, né? Eu acho que em Portugal nós temos... O passaporte brasileiro tem um... Brasileiro. Mas eu acho que também podemos entrar em qualquer parte da Europa também. Tipo, passar por Inglaterra ali, entrar pro lado... eu acho que... Não. Eu acho que a Inglaterra pode. Porque elas fazem parte da União Da Europa. Uhum. Agora a Austrália não. Eu acho que você tem que ter visto pra passar por ali. Pra Europa, né? Eu acho que Mas não. você pega um visto europeu. Uhum. Você pode viajar em qualquer lugar lá, entendeu? Ah, tá. Porque eu tive conversando com alguém que mora naquela região ali, ele tava me comentando isso aí, que não precisa de visto para andar ali. Você simplesmente tem que apresentar o passaporte e você pode entrar. Eu não sei. A Austrália é um país excelente, gente. Assim, eu penso que para morar, para você constituir uma família,
é um país excelente, a não ser no tempo da pandemia que a gente passou e não foi muito bom, né? Teve muitas vezes que a gente ficou trancado, né? Teve que ficar em casa. Agora parece que voltou mais ou menos. E aí? Vocês acham que agora vai ou não vai? Pelo meu pensar, eles estão meio que largando, né? Largando, mas não que eles deixou o controle de lado. Ainda eles têm um controle. Acho que estão ainda. Eles estão. Só deixou a corda seguir um pouquinho. Mas o difícil é você conseguir pensar, raciocinar, né? Ele segurou pra depois soltar tudo. É muito difícil, é estranho, né? É muito estranho isso aí. Eu também me pergunto diariamente por que foi tão seguro e de repente agora. Será que vai ouvir algum Pesou puxo, demais e deixou. né? Ou será que agora vai deixar correr um pouquinho e vai puxar de novo? Porque o povo se acostumou, né, lá atrás e agora já sabe que pode segurar a rédea um pouquinho mais. Igual você falou, né? Que a economia do país ela vai sentir. Então, eles são obrigados a soltar, irmão. Eu acredito Verdade. nesse raciocínio. E sentimos, né? Sim. Você vê que, assim, por tudo que aconteceu, nem a construção voltou ao normal ainda, né? Que era uma das coisas que estava trabalhando muito. Você vê que muita gente não conseguiu nem construir casa ainda com o terreno pronto. Você mesmo teve essa experiência, né? Sim. Muito delay, né? Muito. Porque o preço de tudo aumentou por causa da pandemia, né? E as empresas aqui não estão preparadas para receber, né? E o que aconteceu, né? A pandemia abaixou o preço primeiro, né? De tudo. Tudo ficou barato. Porque, claro, ninguém tá comprando. E daí todo mundo começou a comprar. Você falou uma coisa interessante. Em outros países foi isso, foi aumentar, né? Como no Brasil. E aqui, eles desceram o preço. Pra ver se o negócio continuava rendendo, Sim. né? Como é que Porque pode isso? uma comparação era a gasolina. No começo da pandemia, eu lembro que a gasolina chegou até $1. Hoje tá $2,40 por aí, dependendo do dia. E tá caro, hein, velho? Sim. Se a gente for converter, tá mais caro que a gasolina no Brasil. Tá, ué. Tá muito mais caro. Sim, só de comparação dos meus 18 anos aqui, eu nunca vi passar $2. Né? Depois da pandemia passou. Quase 3. Teve lugar que chegou. Então, assim, pra comparação, né? Pra nós ver como que as coisas aumentaram. E muita gente fala assim, é barato. Não, não é barato não, gente. Não é barato não, é caro. Sim, o dólar é bem mais valorizado, o australiano, né? O dólar é muito mais valorizado do que o real. Então, tipo assim, se você for comparar, tá $10, $11 e pouquinho, R$11 e pouquinho O litro. o litro. O litro. Tá muito caro pra nós aqui. Sim. Tá muito caro. E a carne, então, E tem a inflação também, né? Claro, a inflação é um dos fatores, mas claro, aumentou tem muita mais. gente reclamando do Brasil, mas o governo tá lutando, né? Aqui tá tudo subindo e não tem quem tá baixando o preço. Tá Sim. subindo. A carne, o quilo da carne aqui tá o quê? 24. Que vai dar o quê? Mais de 80 conto. Mais de R$80. Sim, muito caro. E o povo reclamando, Sim. né? Mas Papel higiênico nem existia mais, né? Você Não, teve uma época, gente, que não achava papel higiênico nesse lugar. Ô, eu acho que no que deu nas pessoas. De tudo na vida, os foi atacar o papel higiênico. Gente, pra vocês entenderem que teve uma época aqui. Não, uma época não. Todas as vezes que acontece alguma coisa, que há um alerta geral, o povo, os irmãos aqui vão confirmar o que eu tô falando. O povo na Austrália pega a comprar os papel higiênico. Não é carne, não é arroz, não é macarrão, não Você é tá comendo nada papel pra higiênico. comer. Eles vão comprar papel higiênico. Me explica isso. Teve gente que comprou tanto papel higiênico que encheu a garagem.
De papel higiênico. Não, pra eu falar pra você, quem investiu em papel higiênico antes da pandemia ficou rico depois. Ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Não, é engraçado que os mercados só colocavam o do dia que eles queriam vender só, né? Eles deixavam o resto guardado pro outro dia, senão ia acabar tudo num dia. Não, pra vocês entenderem que eles têm que colocar um limite Aham. nas coisas, leite, papel higiênico, porque as pessoas estavam A carne muito... mesmo, se for comprar, entrou em era pânico. 1 quilo. Hã? 1 quilo você podia pegar de carne nos mercados. Sim, Sério? O carne moída, Aham. você poderia pegar uma bandeja de 1 quilo só. que as pessoas entrou em pânico Meu Deus do céu. e queria comprar o mercado inteiro pra sobreviver. Mas assim, pra você ver, né, como que é. Imagina se acontecer algo fatal aí, uma guerra. Eu não vou comer. Pois é, pessoal. A gente comentou aqui a respeito da Austrália, onde nós moramos, né? E agora a gente está chegando ao final. E a gente está muito agradecido por você estar com a gente até esse momento. E deixa o seu like, joga esse vídeo para outras pessoas, para seu irmão, para seu amigo, para sua mãe, para quem você quiser, mas nos ajude aí a crescer o nosso canal. Sim. Podcast, pode pensar podcast do jeito que você quiser, mas deixa o seu like, dá uma ajuda para o nosso grupo aí, que nós estamos interessados em passar o nosso conhecimento para você e aonde nós moramos. Deixo as considerações para os meus irmãos, né? Até parece que foi eu que liderei, né, hoje, mas a gente, como ele conhece mais da Austrália, eu moro há 18 anos, mas não conheço tanto como o Rodrigo. Eu deixei mais para ele falar hoje. Tem alguma coisa pra... As considerações. Sim, Fala aí. Como a gente sempre fala, né? Esperamos que você possa ter adquirido um pensamento diferente sobre a Austrália e que você venha comentar algo, talvez, que vocês queiram saber, que no futuro a gente pode também trazer, né? Sobre a Austrália, o negócio de pagamento, de labor, vai indo, subindo de cargo. E é isso aí. Estamos felizes por mais uma finalização de episódio. Sim, eu acho que nós dá pra fazer uma parte 2, né? Depois. Sim. Eu acho que tem muita coisa pra nós falar ainda. A Mas Austrália muito obrigado. tem muita coisa, né? Sim, mas valeu, galera, pela sua atenção. Pra quem assistiu até o fim, né? Obrigado, né? Nós trabalhamos aqui pra fazer o melhor pra vocês, pra ter uma qualidade boa. Nós vamos trabalhar mais ainda Pra melhorar, né? pra melhorar, pra deixar top. É só os primeiros. Os primeiros a gente tá aprendendo. Então Estamos aprendendo ainda, né? Estamos Mas- pensando junto aqui para melhorar. Então tem uma compaixão de nós. Mas aí. Obrigado pela sua atenção, obrigado aos irmãos por estar aqui e Obrigado, compartilhar irmão. esse Obrigado, tempo amém, comigo. amém. E vamos pensando junto, né? Pensando junto. Obrigado, Deus galera. abençoe, Ficamos fica até a com próxima. Deus. Até mais. É nóis.